Olá, tudo bem? Gostaria de conversar a respeito dos cuidados pré-operatórios dos pacientes oncológicos. Cuidados pré-operatórios, de um modo geral, são aqueles cuidados que nós cirurgiões temos com os pacientes para aqueles que serão submetidos a um tratamento cirúrgico. Que cuidados são esses? Obviamente que vai depender muito do diagnóstico, que tipo de cirurgia que esse paciente vai fazer, qual a técnica de cirurgia que ele fará, se é uma técnica cirúrgica, por exemplo, a fazer uma incisão grande na barriga, a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia ou por cirurgia robótica, enfim. Os pacientes precisam, de um modo geral, de acordo com a idade, de acordo com as comorbidades que esse paciente apresenta, ele precisa ir melhor preparado clinicamente para essa cirurgia. Então, se esse paciente tem, por exemplo, alguns problemas de saúde como doenças cardíacas, doenças renais, doenças hepáticas, doenças pulmonares, precisam ser todas avaliadas e, de preferência, estarem mais compensados clinicamente para que tenha um bom resultado no pós-operatório, que nós consigamos diminuir os riscos de umas complicações a mais no futuro, depois da cirurgia. Outros cuidados que nós temos que ter é a avaliação com o anestesista ou anestesiologista. Esse profissional também faz parte da equipe cirúrgica. Então, nesse cuidado com a avaliação pré-anestésica antes da cirurgia, o anestesista vai conversar também com o paciente, falar para ele sobre quais medicamentos ele toma, quais serão as formas, as técnicas de anestesia que esse paciente vai ser submetido. Outro cuidado é o ponto de vista nutricional. O paciente oncológico precisa fazer vários exames antes da cirurgia, como por exemplo, tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, enfim. E muitos desses exames o paciente precisa estar em jejum. O paciente oncológico, ele muitas vezes ele perde peso, perde o apetite e com isso ele desnutre, ele emagrece. Então ele precisa estar bem nutrido. O paciente que está dentro do seu peso ou acima do seu peso não significa que ele esteja bem nutrido. Então a avaliação com a nutricionista é de fundamental importância também. Os medicamentos que ele toma, conversar com o paciente sobre os riscos, sobre possíveis complicações também fazem parte dos cuidados. A enfermagem, a enfermeira, de preferência a enfermeira estomaterapeuta, o paciente que vai talvez precisar de uma estomia, de uma colostomia, de uma ileostomia, aquelas bolsinhas na barriga, a bolsinha do xixi, a bolsinha do cocô, temporariamente ou definitivamente, esse paciente precisa estar bem informado, bem preparado antes da cirurgia, para que depois ele tenha também uma melhor aceitação e uma melhor forma de cuidado com essas bolsinhas. Cuidados com a fisioterapia. O paciente precisa às vezes ter um melhor desempenho do ponto de vista respiratório, então às vezes ele precisa fazer algumas sessões de fisioterapia antes da cirurgia. Avaliação com a fonoaudióloga sobre pacientes que farão cirurgias de cabeça e pescoço, que terão talvez um pouco de dificuldade para deglutir no pós-operatório. Enfim, vários especialistas, vários profissionais precisam estar atuando nesses pacientes. Então, para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, seja ela de pequeno porte ou de grande porte, precisamos ter essas atenções, precisamos ter esses cuidados, para que ele possa ser submetido a uma cirurgia e minimizar os riscos de complicações no pós-operatório.